Evangelho, capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, para que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que sejais aprisionado. Eu vos digo, em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último óbolo. Isto é o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Fica para as nossas reflexões esse chamado em que nos é feito o convite por Jesus para que aproveitemos desses instantes em que estamos caminhando com os nossos adversários. E, naturalmente, efetivamente, nesses dias, aqueles do círculo mais restrito. Eventualmente, temos que conviver com a nossa individualidade. Moramos sozinhos. E neste ato, nessa busca de compreender todo este momento, certamente, ao nos permitirmos investigar a nossa intimidade consciencial, adentraremos a espaços que solicitam-nos mudanças empreendedoras para que nos encontremos como filhos do Altíssimo nessa experiência. Há, por outras necessidades, eventuais encontros, onde somos chamados ao convívio social. Mas, com as restrições que estamos vivenciando nesses dias, as nossas famílias, na maioria, temos que conviver com diversas habilidades que não temos, que temos que desenvolver, a serem desenvolvidas. E esta busca de desenvolver começa por compreender que tudo que necessitamos está junto àqueles com quem estamos, os nossos familiares, os nossos amigos, com quem partilhemos a nossa existência. E nas possibilidades que estamos aurindo, desenvolvendo, construindo, cabe lembrarmos também que os demais componentes assim o fazem, pois reconhecem-nos eventualmente, pois o mundo do dia de hoje, desses tempos, somos solicitados pelo trabalho continuado, pela ausência permanente de nossos lares e busca de recursos que nunca são suficientes, pelo estabelecimento de uma sociedade materialista, extravagante, e, em fruto desta sociedade, enfrentamos-nos com a escassez dos recursos, apesar de os termos. E se somos, neste convite de conviver estreitamente, mais permanentemente, junto àqueles a quem estamos vinculados espiritualmente, pelo sangue ou pela oportunidade de convivência, é claro que aparecerão, de fato, quem somos, quais são as nossas dificuldades, quais são as aquisições de civilização que já aportamos à nossa comunidade. Temos bom humor, temos empreendedorismo, temos paciência, temos amor o suficiente para entender para este momento em que estamos restritos aos nossos lares, inclusive trabalhando de nossos lares pelas condições
da tecnologia, que ainda às vezes não dominamos, mas tem nos facilitado a sobrevivência, mais próximo daqueles que a enfermidade hoje nos é hostil e nos convida pelas orientações da ciência que permaneçamos em isolamento, tomando todos os cuidados. Vejamos que nós temos uma imensidão de situações que até então, na melhor das nossas possibilidades de recursos, de previsão, não conseguiríamos estabelecer. O que podemos, sim, é ficar atento aos ensinos, nós que temos a prática da espiritualidade. Aos que não têm, e também terão que reencontrar-se com a sua realidade, mesmo não tendo a convicção nas práticas de espiritualidade, mesmo sendo materialista ferrenho, terá que reposicionar. Nós estamos no momento em que a nossa embarcação solicita-nos que ajustemos as nossas velas segundo o vento, a brisa, que acrescentará a nós outros uma nova realidade, a realidade do espírito que organizou-se perante as experiências. Quando Jesus faz o convite que reconciliemos-nos com os nossos adversários, nem sempre os nossos adversários estão no campo social, lá fora, na sociedade. Na maioria das vezes, estamos todos coabitando a nossa habitação. Ou o nosso pretérito, chamando-nos o ajuste, pela aqueles que às vezes, eventualmente, moramos sozinhos, e a gente nunca está sozinho, estamos acompanhados dos nossos amigos espirituais, e, por certo, também por aqueles a quem impetramos alguma atitude inconveniente, que gera uma certa animosidade, uma certa diferença, uma certa hostilidade. Temos tudo isso posto buscando alcançar, na prática efetiva, vivenciar o perdão. E também do bem. E quem começa a trabalhar o perdão está praticando o bem. E se há um débito em relação a tudo que nos cerca, esse efeito que nós poderemos ter, certamente, um efeito moral. A morte, como todos nós sabemos, não nos livra da presença daqueles que há algum tempo, num passado não muito distante, nos equivocamos nas nossas relações, estabelecendo uma distonia, uma perturbação, não nos livra, assim como a vida material também tem nos sido como uma oportunidade para que redimensionemos os nossos recursos, mas sabendo que logo ali aguardam-nos. E se estivermos durante este périplo terreno, essa existência, nos organizando para que tenhamos estofo, vigor espiritual, para que, se estão conosco cumprindo a jornada da reencarnação, possamos dirimir e certamente acentuar os laços afetivos com esses indivíduos, com esses nossos amigos espirituais que acolhemos como filhos, como netos, como irmãos, como familiares ou mesmo como amigos. E que, por não lembrarem desse passado em que cometemos essas atividades menos dignas, somos chamados a buscar essa estrutura para dirimir, para que nos livremos, sim, do espírito vingador, daqueles espíritos que, porventura, tenhamos perturbados.
Nós, espiritistas, falamos das entidades perturbadoras, recomendamos a terapêutica do passe, da água fluida, dos trabalhos assistenciais aos espíritos na casa espírita, que hoje também, neste núcleo de trabalho, há que se rever as nossas práticas, pois estamos sendo solicitados a permanecer em nossos lares e, certamente, pela autonomia como entidades espirituais reencarnadas, e a doutrina dos espíritos nos apresenta que é desnecessário termos o intermediários ou os intermediários. Não há uma lista de eleitos que possam estar a estabelecer, a facilitar o caminho dos demais, no sentido de que alguém fará aquilo que nós não fizermos. Ledo engano. Nós, hoje, nesse convite de reclusão ao nosso lar, estamos sendo convidados a redimensionar as nossas relações de prática de espiritualidade. Se temos que, visando o perdão, o ajuste com esses seres amados, também devemos pensar nessa esfera maior da sociedade, nesse grande grupo das nossas cidades, dos nossos bairros, estarmos atentos quais os investimentos que possamos realizar a título de alcançarmos o bem-estar espiritual e o êxito na reencarnação que estamos ora experimentando, que é presente, que é fato. E, ao mesmo tempo em que, pela ação do vírus, muitos daqueles a quem convivemos por largo tempo, por pouco tempo, estão abandonando-nos, estão partindo antes. Certamente terminaram um planejamento e, neste momento em que a infelicidade alcança o orbe terreno, nós sabemos que se estabelece a justiça divina e a lei vai nos alcançando, organizando as nossas existências. Como não há a morte, de fato, há o abandono de uma vestimenta que não oferece as condições. Hoje, pela situação do coronavírus, mas aos que partem por outras enfermidades desenvolvidas ao longo das suas experiências de espíritos encarnados e de nossas necessidades. Sempre há que se lembrar que cada enfermidade manifesta no corpo biológico de acordo com os nossos arquivos espirituais. Mantemos-nos conectados com existências pretéritas, próximas, distantes, em que nos solicitam, pela experiência, o ajustamento dos nossos comportamentos e da nossa compreensão. Certamente recebemos a herança genética de nossos patriarcas, no sentido biológico, mas há uma herança maior em que nos convida a redimensionarmos o nosso bem-estar nesses dias no planeta. Certamente, não é novidade para os espíritas, que logo ali adentraremos ao mundo espiritual. E nós que já realizamos, não completamente esse entendimento, mas naquilo que nos foi possível absorver na presente existência, que nos esforçamos para não ferir os nossos interesses, mas, sobretudo, de não ferirmos os interesses daqueles a quem dizemos amar, respeitar, ou pelo menos devemos nos esforçar para o fazer. Sobretudo, apresentam certa gravidade, quais a subjugação e a possessão. Que é isso, eu estou lendo ali para aferir minha fala no Evangelho.
Então, eventualmente, hoje nós vemos que muitos de nós nos sentimos angustiados, sem uma sintonia com a saúde ideal, com o equilíbrio emocional, pela situação que vivenciamos. E, a partir desse movimento de enfermidade da saúde mental, nós sintonizamos justamente com aqueles espíritos a quem devemos e que solicitarão, né, no seu tempo, as suas cobranças. E se nós não estivermos alinhados com a nossa consciência, não é que solvemos, mas alinhados, buscando permanecer num caminho de equilíbrio, de saúde, de amor, de realização no bem, portanto, de ações visando angariar o perdão daqueles a quem teríamos prejudicado. É um desafio para as nossas individualidades que estamos circunscrita ao ambiente familiar, em que oportunamente identificamos que muitos dos nossos lares não oferecem-nos condições de crescimento para além daquilo que realmente nós necessitamos. Pela penúria dos recursos nesses dias, pelo convívio no mesmo espaço, com condições insalubres até, nós temos que reconhecer nas nossas comunidades, e certamente dificulta que tenhamos forças internas do espírito para alinharmos-nos com essa realidade. Então, o convite, né, se assim podemos dizer, que Deus nos faz neste momento, que toda essa conjuntura, esse contexto em que o mal aparentemente predomina, em todas as esferas do poder, da saúde, que não se dá conta, porque há falta de elementos para que se desenvolva o critério que exige a hora, com critério, com harmonia, certamente seremos chamados à experimentação dessas vorazes situações que nos penetrarão o íntimo e certamente vamos compreender que há que se mudar os nossos hábitos, mas, sobretudo, de que devemos nos elevar à realidade de nosso Pai. Quantos de nós lembra-se, todos os dias, de agradecer tudo que temos? Eu ouvi algumas entrevistas de alguns sobreviventes do grande processo, em que, quando tomaram-se de si, lembraram, e foi mais de um que eu ouvi e vi na televisão, em que mencionaram simplesmente: nunca lembrei de agradecer o ar que respiro, os pulmões que me possibilitam respirar, portanto, oxigenar todo o meu organismo, reestruturar toda a conjuntura celular. Nunca lembramos. Fico com a palavra desses dois irmãos que colocaram que foi essa a primeira observação, que nunca tomaram conta do seu aparelho respirador, pois o fazemos, isso pode ser multiplicado e trazido, por automaticismo. Quantos de nós agradece toda a estrutura que recebeu como herança dos seus patriarcas, mas como um presente da divindade, essa organização que funciona silenciosamente, e quando ela destoa, a enfermidade está estabelecida. Então, vejamos que nós temos que, mesmo neste período em que Deus permite que sejamos alcançados por essa balbúrdia, por esta confusão, por esse ataque aparentemente à vida, e que solapa as instituições
de todos os graus, de todas as suas características, pois o homem que está à frente, como representante, seja do templo, seja do tribunal, seja dos palácios, ainda não é habitação do Senhor, portanto, sujeito às intercorrências desses dias. Então, eu quero me permitir fazer um convite a todos nós que nos afastemos, que nos distanciemos por alguns instantes de todo esse tumulto e adentremos o nosso íntimo, rogando a Jesus que Ele permita sermos morada da sua vontade, da sua misericórdia. Que o nosso Pai, a quem muitas vezes não lembramos, possamos, neste instante, dizer a este Pai de infinita misericórdia: gratidão, Senhor, pelas experiências, pela oportunidade que estamos vivenciando. Enche-nos de coragem, de vigor, mas, sobretudo, queremos agradecer ao corpo que temos, com toda a sua funcionalidade, que nos facilita caminharmos nesses dias, pelo cérebro que nos auxilia a elucidar as nossas realidades apresentadas, e tal sorte rogamos, Senhor, a todas as autoridades da justiça, da política, da ciência, da saúde, da segurança, que todos possam receber de nós o nosso afeto, a nossa gratidão. E te pedimos, Senhor, sê com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Desculpe, você pode repetir o que disse? Aí, nós vamos lá em cima ver o que o outro faz.